Fala Ninja, beleza? Bem-vindo ao grupo Acelerador Ninja, tudo bem? Continuando aqui agora a nossa próxima aula sobre a degustação GAN para destravar o ninja em você. Nós vamos falar agora sobre o mestre da gestão. Quem não sabe gerir, vive apagando incêndios. Quem domina a gestão, lidera o jogo. Você viu que não basta saber a técnica, não basta entender o negócio, falta o elemento que sustenta tudo, a gestão. Então, Ninja, aqui já é a dica de Ninja. Você viu que a parte técnica é importante, mesmo que você seja técnico, você tem que entender do negócio, mesmo que você seja do negócio, você tem que entender técnico, tem que saber conversar com o técnico, tem que saber conversar comercial, tem que saber conversar com a língua própria do cliente, tudo isso. Só que falta, como que eu vou fazer tudo isso, Rogério? Como que eu vou organizar tudo isso? Se eu ser técnico, eu conheço o sistema, conheço a parte técnica, mas não sei colocar isso em prática, não sei como eu posso atacar isso dessa forma. Falta o elemento que sustenta tudo, a gestão. Gestão não é só planilha ou controle. É clareza de prioridade. Você tem clareza de prioridade? Ou o cliente pede uma coisa, aí você começa a atender o cliente, ele pede a segunda coisa, você vai lá e muda e atende novamente o cliente. Aí ele pede um terceiro chamado, você vai lá e muda e atende ele naquela demanda. Você tem clareza de prioridade? Você orienta o cliente e fala assim, olha, isso é mais prioritário do que isso. Você sabe negociar, conversar com o cliente, persuadir ele, mostrar para ele a visão sua. Lembra da visão estratégica? Olha, se a gente fizer isso como prioridade, porque o cliente ele pode estar na cabeça dele que aquela prioridade para ele é mais importante. Só que aquela prioridade você vai resolver um problema talvez corretivo, não preventivo. Aí você não sabe negociar, não sabe persuadir, não sabe conversar, você não tem visão do que ele está querendo. Aí você vai lá e corrige, um exemplo, uma folha de pagamento que saiu o cálculo errado, você vai lá e corrige o cálculo. Só que você não arrumou na base, você não arrumou no cadastro. Mês que vem vai ter o corretivo novamente, mês que vem vai ter o corretivo novamente. Então você sabe dar clareza e prioridade explicar isso para o cliente? Isso é tomada de decisão sob pressão. O cliente fala, não, tem que fazer isso. Fala, não, tem que ser feito isso primeiro. Você consegue falar isso para o cliente? Ou você é um cara que executa ou resolve? A gente sempre vai voltar naquilo. É foco, planejamento e execução inteligente. Você tem foco? Você tem planejamento? Você consegue executar isso de forma inteligente? Você tem foco? Você tem planejamento? Você planeja as coisas? Ou deixa a vida me levar, um Zeca Pagodinho? Quem é você? É sair do modo tarefa e assumir a direção da própria evolução. Então você tem que planejar as coisas, né? Essa é o grande foco da gestão. Sem gestão pessoal, sem organização, sem constância, sem crescimento. Sem clareza, qualquer caminho serve. E qualquer distração te tira do foco. Então, lembra que eu falei, Ninja? Foi a primeira aula que eu falei. Se você não tiver clareza o que você quer, objetivo, a clareza, você não sabe onde você vai chegar. Mas se eu não sei onde eu estou, que é meu ponto A, eu não sei onde eu quero chegar no meu ponto B. Eu vou agora pegar o Uber e vou falar assim, ó, me leva para esse ponto B aqui. Mas onde que você está? Falar, não sei onde eu estou. Como que o Uber vai te achar? Como o Uber vai te pegar ali? Como ele vai te levar no desafio daquele caminho? Como que ele vai te desviar? Como ele vai recalcular a rota? Como ele vai reprogramar as coisas? Se ele não sabe onde você está. Por isso que você tem que ter clareza. Primeira coisa, clareza. Se você não tiver clareza e você vai para a operação, você não vai conseguir atuar corretamente na sua parte de gestão. Então você tem que ter clareza, foco. Porque senão qualquer coisa vai te distrair, vai te tirar do foco. Entendeu? Então o foco ele é pequenininho ali, né? Se você vem no mapa, no Google Maps, ele é gigantesco o mundo, né? Ele vai diminuindo, 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 ele chega lá na cidade, naquela rua. O foco é aquela rua. Ele não está enxergando mais nada em volta. Então você tem que ter foco para não distrair. E se o cliente pedir uma outra coisa, você tem que explicar para ele que ele não pode perder aquele foco. Como que você vai fazer isso? É através da sua gestão.
da sua negociação, da sua persuasão, de saber conversar, explicar para o cliente. Se ele começar uma segunda coisa, ele vai acabar perdendo dinheiro, entre aspas, porque não termina nenhuma, nem outra, nem outra, nem outra. Né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas que fazem a mentoria comigo, tudo, eu começo a abrir um Trello, a pessoa começa a colocar lá 1, 2, 3 chamados seguidos, eu falo, só vou atender um seu. Não, mas o cliente pediu 3 aqui. No fazendo é só um. A fazer você pode ter 3 prioridades, planejar, mas no fazendo só tem um. Não, mas tem 3 dele, eu falei, eu só vou atender você um, entendeu? Então você tem que atender um. Isso eu aprendi dentro da TOTOS. Eu estava nas sessões lá dentro da TOTOS, nas áreas, né? Com o pessoal do Scrum Master, tudo, do TSS, e lá é fazendo feito, né? Vamos falar assim. É um Kanban, né? Um Scrum, né? Na sequência de um Kanban. A fazer, fazendo feito. Aí você está lá, você está fazendo a tarefa, aí tem pendências, aí você vai na daily, né? Na reunião diária, você conversa e fala assim, ó, estou com uma pendência disso daqui, deixa na pendência lá. Aí eu falei para a Natália, com o pessoal lá do TSS, que é meu Scrum Master, me passa outra tarefa, por favor. Ela falou, não vou te passar. Mas por que você não vai passar? Não vou passar. Mas eu vou ficar sem fazer nada? Eu fiquei um dia, fiquei quase 2 dias sem fazer nada. Aí no terceiro dia, falei novamente sobre isso, ela falou assim, enquanto não tomar a decisão, porque senão a gente vai abrir uma tarefa, vai ficar na pendência, vai pegar outra, vai ficar na pendência, a gente vai ter 10 pendências e nada vai ser resolvido. Enquanto alguém não tomar a decisão, falar assim, ó, tira essa e passa outra para o Rogério, aí sim, ela vai passar. Enquanto isso, ela sobe o assunto e deixa lá. E aí o que acontece? A empresa não está sendo produtiva, não está entregando mais e na melhor qualidade, entendeu? Por quê? Porque eu estou parado novamente ali naquela situação. Então a empresa está o quê? Perdendo dinheiro. Quando a empresa começa a sentir que está perdendo dinheiro, alguém vai tomar decisão. Entendeu? Isso é foco. Quais são os pilares do mestre da gestão? Autogestão, você tem que saber autogerir, você tem que saber seus comportamentos, suas atitudes, você tem que saber como vai tocar isso, como saber lidar com isso, que a gente fala mais para frente da inteligência emocional. Organização de processos, você tem que ser um cara organizado, tem que ter processo, documentação, tem que produzir com inteligência, produtividade com inteligência. Comunicação e influência, influenciar as pessoas, conversar, saber, falar, olha, se você fizer isso vai ser melhor para você. Se a gente para 1, 2, 3 vai ser pior para você. Você tem que ter essa atitude. Né? E decisão com dados. Então você tem que ter dados ali e falar assim, ó, se a gente parar isso vai dar problema lá. Se a gente não fizer isso agora, esse relatório não corrigir, vai dar problema lá, você vai perder dinheiro. Ó, a gente não vai ter essa visão lá na frente. Então é isso que você tem que ser. Isso são os pilares, aqui é a dica de ninja. São os pilares do mestre da gestão. Gestão ninja. Imagine um analista com muita técnica, mas que não sabe gerenciar sua agenda, priorizar e nem apresentar resultados. Agora imagine alguém que domina o sistema, apresenta os dados certos na reunião e propõe soluções com clareza. Quem você contrataria, Ninja? Quem você promoveria se você fosse um gestor, um líder? Né? Então, é a mesma coisa aqui com os treinamentos que eu faço com vocês aqui. Aqui você não vai pagar nem uma pizza por mês. E tem pessoas que acham caro. E tudo bem, cada um está no seu tempo, cada um está no seu prazo. Ainda estou passando coisas aqui. Eu gravando aqui, é meu tempo. Quanto tempo eu tenho fazendo isso aqui com você? Né? Gravando, colocando, editando. Mas eu preciso escalar isso porque o mercado precisa, o mercado é comprador, não tem pessoas para isso. Os clientes estão descontentes. Por quê? Porque não tem pessoas que têm o nível comportamental bom, o nível de consciência, o nível dessas coisas, entendeu? Então, por isso que eu faço. Mas se você pensar, Ninja, se você tiver foco, que eu falei, que nível você está, aprendiz, discípulo, mestre ou ninja, você vai evoluindo. Aí você vai pegar tudo isso, aprender tudo isso que você está fazendo aqui.
Olha só com isso daqui gratuito, Ninja. Cara, você não pode ganhar R$100 a mais por mês? Só com isso aqui que você aprendeu? Só isso já tem o retorno do seu investimento. Entendeu? Então pensa. É importantíssimo isso. Mas a hora que você tiver foco, deixar a distração de lado, deixar a rotina tóxica, entendeu? Tudo isso vai melhorar. Porque você vai começar aqui. Se você já está aqui, você está deixando de ver alguma coisa que era uma rotina tóxica para você. E aqui não, aqui é uma evolução, aumentando sua produtividade. Então vamos fazer um diagnóstico, Ninja. Você tem clareza do que você precisa focar essa semana? De novo, no livro de capa preta, aí no nosso diário. Você tem clareza do que você tem que focar essa semana? Sua agenda é reativa ou estratégica? Vai chegando coisa, você está empilhando 5 pratinhos ali, equilibrando, e o primeiro que para você vai, o outro que para você vai, o outro que para você vai. É assim que você está fazendo? Ou é estratégica? Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Você revisa o que entrega ou apenas executa? Ah, vou entregar e tanto faz, não tem controle de qualidade mesmo, deixa que o outro lá se vire, eu não fui pago para isso. Quais são os 3 hábitos de gestão que preciso fortalecer a partir de hoje? Você sabe, Ninja? Me conta aí. Comenta, curte, compartilha. Vai em frente, isso daí é muito importante para você. Só com isso daqui você vai agregar valor aí, pelo menos o seu valor hora, na sua consultoria, ou no seu cliente, ou você como usuário, sendo mais produtivo, errando menos, entregando mais. Você vai ajudar a empresa enxerga isso, pensa que não. A empresa tem visão, ela enxerga, entendeu? Ela enxerga tudo isso. Só pelo seu comportamento ser diferente, sua atitude ser diferente, ele já vai enxergar tudo isso. Você já chegou até aqui. Então, Ninja, se você é uma pessoa comprometida, já entra pro GAN completo. Evoluir com método, comunidade, mentoria, mini cursos, pílulas, workshops mensais. A sua jornada não termina aqui. Ela está só começando. E ainda nós vamos dar mais bônus para vocês. Numa próxima aula a gente vai falar sobre produtividade ninja. Até mais!